Olá a todos. No nosso Espaço Saúde de hoje, nós iremos falar um pouco sobre a menopausa, o que atinge muitas mulheres aí, né, em termos de sintomas. Ou seja, quem nunca passou por aquela fase de fogacho, aquele calor intenso, aquele incômodo, né, que é muito grande. Mulheres que desenvolvem dores musculares e articulares, né, que podem ser confundidas até com fibromialgia, né, palpitações, ansiedade, a perda da libido, né? A perda da libido e do interesse pelo seu parceiro, em que existem relações dolorosas, existe um ressecamento da vagina e com o tempo pode desenvolver até uma incontinência urinária, sem falar das alterações de humor e até mesmo de insônia, né? Muitas pessoas tomam esses remédios controlados aí para poder dormir e isso pode estar relacionado ao início ou a uma menopausa tardia. A média padrão da mulher para que ela entre em um quadro de menopausa é de 48 anos. Mas 10 anos antes, esses sintomas já podem começar a aparecer, levando em conta de que se perde a função em vários órgãos do corpo, em termos de funcionamento, de 1% ao ano a partir dos 30 anos. Quando a mulher, por exemplo, está com 50 anos, ela já perdeu praticamente 20% da função ovariana dela, né? Então, o que é que nós procuramos focar nesse sentido? A menopausa, ela é classificada como um quadro em que a mulher fique sem menstruar por pelo menos um ano. Mas é muito importante saber que essa evolução ela tem que ser tratada pelo menos na menopausa inicial, que são os primeiros 5 anos, que é essencial para que se mantenha a qualidade de vida da mulher. Ou seja, o que é que nós estamos falando? Estamos falando sobre a TRH, terapia de reposição hormonal. O estradiol, a progesterona, a testosterona e a ocitocina são hormônios essenciais nesse período. O estradiol no corpo da mulher, ele chega a ter mais de 400 funções. Isso não é só relacionado ao ovário, isso é relacionado à parte cerebral, à parte hepática, à parte intestinal, né? Então, existem vários fatores aí que podem levar a mulher, quando ela não se previne, a quadros como infarto, como derrame, como diabetes, como obesidade, a osteoporose que está ligada à baixa de estradiol no corpo, né? A sarcopenia é quando diminui a massa muscular da mulher e está também relacionado, pasmem, a Alzheimer, a doenças neurodegenerativas que afetam o cérebro. Então, a falta desse hormônio deve ser reposto. Agora você pergunta, e se eu não tenho útero? Eu não menstruo, não tenho útero. Isso pode ser feito através da dosagem do estradiol sanguíneo e do FSH, que é um hormônio cerebral. Dependendo da variação desses hormônios, já se detecta uma pessoa com tendência ou que já está desenvolvendo a menopausa, sem levar em consideração alguns exames, principalmente exames de imagem, densitometria óssea, né? Ecografia transvaginal, para ver como que está a situação desse ovário, ver como que está algumas outras situações, e pode estar muito relacionado também a alterações da tireoide, né?
Por quê? Porque estão intimamente ligadas. A alteração de uma pode levar à complicação de outra. E aí se fala em reposição hormonal. Muitos perguntam assim, mas o hormônio ele causa câncer? Ou seja, existem estudos extensos associados à terapia de reposição hormonal que são muito importantes. Você repor estradiol, que é o estradiol base, o chamado isoidêntico, não é a mesma coisa que você prescrever tibolona, etinil-estradiol, né? Então, existem trabalhos associados em que a falta de estradiol, o isoidêntico funciona como se fosse uma chave perfeita para uma fechadura. Se você usa algum produto sintético, até mesmo o fitoterápico, você pode ter uma chave defeituosa que não entra perfeitamente naquela fechadura. A consequência disso é que começam a haver alterações na produção desses hormônios. Vários estudos comprovam que você pode triplicar o risco de desenvolver um câncer se você não faz a reposição. Então é muito importante você pensar da seguinte forma: quando você vai repor alguma dose, você tem que pensar que a dose é uma dose individual, cabe a cada pessoa receber uma dose específica de acordo com os seus exames, depende da base molecular, que é o chamado isoidêntico, o hormônio isoidêntico, aquele que é perfeitamente idêntico ao hormônio que o seu corpo produz, né? Você tem vários receptores no corpo e outro fator, não se faz terapia de reposição hormonal via oral. Por quê? Porque você tem uma passagem pelo seu fígado, você destrói cerca de 90% daquele hormônio e você produz outras substâncias que são lesivas ao corpo. Então, ela pode ser feita da seguinte forma, em forma de adesivos, em forma de gel, tá? Em que você passa aquele gel, é absorvido pela pele, não passa pelo fígado, e pela colocação de implantes não reabsorvíveis, que dura até 1 ano mais ou menos, e pode ser trocado, mas com a dose de acordo com o que uma pessoa necessita. Então, nós devemos trabalhar, né, com esses hormônios básicos aí que tem que ser utilizados, ou seja, definindo o estradiol, que tem mais de 400 funções, né, a progesterona, que é muito importante, a testosterona, que previne até câncer de mama, e a ocitocina, que deve ser usada a nível sublingual. Isso nós vamos falar em outro vídeo, porque é um assunto muito extenso. Então eu aconselho a todas vocês devem ter qualidade de vida e não devem ter medo, procurar o seu profissional, seja um endócrino, seja um nutrólogo, seja um ginecologista ou um clínico geral que esteja familiarizado com doses de drogas e o tratamento específico. Lembre-se, você não fazer reposição é você reduzir a sua qualidade de vida e começar a trazer problemas muito sérios para o seu próprio corpo. E quem paga no final disso é você. Então seja consciente, converse com o seu médico e cobre dele isso aí. O meu grande abraço a todos. Até a próxima.